ele vai começar no fim do feudalismo, beleza? Então, assim, até o feudalismo, a prática de troca de mercadorias e obtenção de lucros que a gente tem é o mercantilismo. Qual é a diferença entre o mercantilismo e o capitalismo que a gente pratica desde o fim do feudalismo? O mercantilismo era uma prática da nobreza, ou seja, era um monopólio de uma classe social, enquanto que o capitalismo é uma prática livre. Vou repetir. Então, a diferença do mercantilismo para o capitalismo é que o mercantilismo era praticado pela nobreza. De que forma? É a partir das transações comerciais com as colônias. Calma aí, tô gravando sua aula, tá? Beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Estou falando muito rápido? Afirmativo. Não. Tá tudo certo, né? Então vamos lá. Então, só repetindo esse finalzinho aí. Enquanto o mercantilismo era uma prática da coroa, ou seja, da nobreza, transações comerciais com as colônias, o capitalismo vai ser uma prática livre, que qualquer um pode executar. E ela vai começar no fim do feudalismo, né? Por quê? Na verdade, ela é uma consequência do fim do feudalismo, porque os burgueses, que é a classe social que vai surgir no começo do capitalismo, fazendo as suas trocas comerciais, começaram a enriquecer. E quando eles enriquecem, eles pressionam os reis, né, a liberarem essa prática de comércio e a diminuir o poder dos senhores feudais. E aí acaba o feudalismo e começa o capitalismo da forma que a gente conhece, tá? Muito bem. Vocês se lembram que a gente tem aí 3 clássicos da sociologia, que são Marx, Max Weber e Durkheim. O Marx e o Weber vão tratar do capitalismo de uma maneira mais incisiva do que Durkheim. Como que isso acontece? Tanto Marx, que na verdade todo o pensamento sociológico de Marx é em cima disso, do capital, de como as pessoas obtêm capital e de como a classe trabalhadora vende a sua forma de trabalho, né? E Weber vai se ater mais a como a religião é importante para o capitalismo. A gente já falou disso na aula, né? Que o protestantismo caiu como uma luva no capitalismo. Por quê? Porque no protestantismo, principalmente no calvinismo, que é um segmento do protestantismo, a prosperidade é uma bênção divina. Você ter dinheiro, você conseguir obter coisas, é uma bênção de Deus. Então, o protestante, ele trabalha mais, gasta menos com os prazeres, porque o protestante normalmente tem uma vida de ascetismo, né? O que é o ascetismo? É me ligar mais às coisas do espírito do que da carne. Então, para Weber, essa prática do protestantismo, essa maneira de viver do protestante, facilita o desenvolvimento do capitalismo. E Marx vai falar que o capitalismo é a base da sociedade, ou seja, eu sou o que eu produzo. E eu vendo o meu trabalho para o meu patrão, que detém os meios de produção, e assim vai, como a gente já conversou várias vezes sobre isso. Tá? Mas Durkheim vai tratar de como o capitalismo ele impõe para a gente os fatos sociais. Até aqui tá tranquilo ou não? Sim. Tá aí? Tá de boa aí? Beleza, então, vamos lá. O que eu tenho que falar aqui? Os tipos de capitalismo. Então, lá na apostila, o capitalismo industrial, que vem a partir da Revolução Industrial, né? A gente que é um capitalismo de produção com mais intensidade, ou seja, uma produção que tem por objetivo sanar a demanda de um mundo que começa a consumir mais. A gente tem o capitalismo monopolista. O que é o capitalismo monopolista? É aquele em que uma certa quantidade de industriais, de comerciários, começam a criar um monopólio da produção e da comercialização, ou seja, só eles produzem aquilo. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Se você pegar a Jessie Lever, ela é dona de quase todas as marcas de produtos de limpeza. Então, assim, elas criam um monopólio daquele segmento. E também o oligopólio. O oligopólio é quando esse mesmo grupo ele vai tratar de tanto do comércio como da industrialização, ou seja, ele vai tratar de uma série de segmentos comerciais e vai
ter o domínio sobre todas essas áreas. Esse é o comércio monopolista. O flexível é aquele que vai começar a surgir a partir do toyotismo, tá? Que a gente vai tratar do toyotismo no nosso próximo conteúdo, que é a ideia de uma flexibilização das formas de produção. Ou seja, a produção não é mais necessário que essa produção seja feita a partir de um lugar específico. Ela é flexibilizada. E também a flexibilização das relações de trabalho, né? Porque você sabe que o trabalhador ele tem uma série de garantias permitidas por lei. O capitalismo flexível, ele trata de flexibilizar essas relações de trabalho. E a gente tem o informacional, que é aquele que advém da revolução tecnológica, ou seja, a partir da revolução da tecnologia, a gente vai ter um capitalismo diferente, um capitalismo que não vai precisar do dinheiro como espécie, um capitalismo que vai se valer de moedas virtuais, ou seja, e que vai produzir a partir de características virtuais. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou trabalhando da minha casa. Isso seria impensável há 20 anos atrás. Só o avanço da tecnologia é que permitiu esse capitalismo informacional. Muito bem. Já vou entrar um pouquinho na área da filosofia, embora a aula ainda é de sociologia. Tá? O liberalismo econômico. O liberalismo econômico é a doutrina filosófica que dá um suporte, um fundamento filosófico para o capitalismo. E quando que o liberalismo começa? Lá atrás, como eu falei para vocês, quando os burgueses começam a se fortalecer. Por quê? A burguesia precisa de um fundamento teórico e filosófico para poder fundamentar o capitalismo. De que maneira? Pregando a ideia, o nome já diz, liberalismo econômico, pregando a ideia do livre comércio, do livre fluxo de capital e da não interferência do Estado na economia. A economia tem que andar pelas suas próprias pernas, ou seja, pelas suas leis naturais. O que são as leis naturais do capitalismo? A lei da oferta e da procura. Tá? Vou pegar também um exemplo bem assim da gente aqui. Com o advento aí da pandemia do coronavírus, o álcool gel disparou. Por quê? Porque a procura por esse produto ele ficou muito grande. Então, quanto maior a procura, o preço aumenta. Isso é uma lei natural do capitalismo. E quando você tem muita produção, o preço baixa. Isso são as leis do capitalismo, que são, assim, elas são naturais. Essas são as leis naturais defendidas pelo liberalismo econômico. Tá tudo certo aí, né? Então, tá beleza. Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Beleza. Então, vamos lá. O liberalismo econômico vai começar no final ali do século XVI, para o século XVII. Os principais caras aí do liberalismo econômico são Adam Smith, o John Locke, principalmente os filósofos ingleses. O livre monopolizado pela e as naturais da oferta e da procura. O mundo vai seguir bonito aí, né, meu? O capitalismo vai florescer, beleza? Aí vem as guerras, vem uma recessão, que é a queda da Bolsa de 1929. E o capitalismo e o liberalismo econômico vão ser questionados. Por quê? Porque se vê a necessidade, de novo, do Estado interferir na economia. Né? A partir de 1929, surgem as leis keynesianas, que são um consenso criado pelos países europeus e pelos Estados Unidos, de que o Estado tem que intervir na economia, que o Estado tem que desenvolver políticas públicas. E esse período vai ser desde a década de 30 até os 1970, quando surge a ideia do neoliberalismo. Tá travando? Tá de boa aí? O neoliberalismo. Quer que volte a algum lugar? Tá travando muito. Muito? Tá travando pra caralho, né? Eu parei na parte da bolsa, Pro. Então vamos lá.
Seguinte, com o final da Segunda Guerra Mundial, pensamos na seguinte situação. Estados Unidos se desenvolvendo muito na sua área industrial, produzindo muito, só que a Europa está quebrada. Então, toda essa produção, ela não tem onde desaguar. O que acontece? Estados Unidos quebra. E o resto da Europa já estava quebrado por conta da guerra, que uma guerra destrói de uma certa área da economia, né? Enquanto a área da tecnologia aumenta, a área do comércio vai diminuir claramente. A bolsa dos Estados Unidos cai, a bolsa de Nova York, e o mundo entra numa recessão. Cara, eu vou até falar para vocês, muito parecido com o que pode acontecer agora. A gente está vivendo o mesmo ciclo que foi vivido naquela época. Então, o que acontece? Quando quebra a economia, o Estado tem que intervir. Ou seja, o Estado tem que criar políticas públicas para resolver os problemas emergenciais. Se você está assistindo jornal, seja ele de que canal for, você está vendo a questão dos R$600 que estão sendo aí reivindicados, que o governo federal libere esses R$600. E a gente sabe que a gente tem um governo que é neoliberal, que tem um ministro neoliberal. Então, qual é a grande questão que a gente está vivendo hoje? O Estado tem que entrar na vida das pessoas, ou seja, o Estado tem que dar dinheiro para as pessoas, porque está todo mundo em casa. Muitos de nós ainda faz home office, mas tem gente que não tem o que comer. Então, o Estado tem que intervir. Essa interferência do Estado é tudo que o liberalismo econômico não quer. Então, o que a gente está vivendo hoje foi a mesma coisa que aconteceu lá na década de 30. Então, o Estado teve que interferir na economia, o Estado teve que investir em educação, o Estado teve que investir em saúde, em transporte, em segurança, que é tudo aquilo que o liberalismo econômico entende que não é o papel do Estado. Tá? Chega na década de 60 e 70, o que acontece? Um novo pensamento liberal que é chamado de neoliberalismo, que nada mais é que uma versão mais radical e agressiva do liberalismo econômico. O que esse neoliberalismo prega? O livre fluxo de capital, ou seja, o capital que é ganho no Brasil poder ir para a Alemanha, da Alemanha para a Inglaterra, ou seja, não haver barreiras para que para que esse capital circule. O fim das barreiras alfandegárias, ou seja, o fim das restrições para que mercadorias e capital transitem de um país para o outro. A não participação do Estado na economia, as privatizações, que é uma das questões mais importantes do neoliberalismo, as privatizações. Todo mundo aqui sabe o que é uma privatização? Alguém não? Ou posso ir para frente? Pode ir. Tá. Então, assim, a pressão para que as estatais sejam privatizadas e todo esse arcabouço aí de medidas é o que caracteriza o neoliberalismo, tá? Hoje, nós vivemos, a maioria dos países ocidentais, né, vivem a cartilha neoliberal, que hoje, como eu já disse, novamente está sendo questionada. Né? Pela questão de que o Estado tem que interferir na economia. No neoliberalismo, só 3 áreas devem ser subsidiadas, ou seja, devem ser administradas pelo Estado: o transporte, a segurança e a saúde. Isso em teoria, tá bom? Gente, em relação a esse conteúdo de sociologia, ficou alguma dúvida? Não, para mim não. Professor, quando foi o neoliberalismo mesmo? Quando começou? Na década de 60 e 70. Os principais aí governantes que foram importantes para isso foi a primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, e o presidente Ronald Reagan. Tá? Mais alguma questão aí? Não. Pro, no neoliberalismo, o Estado faz o que mesmo? É transporte que ele cuida? São prerrogativas do Estado: transporte, saúde e educação. Claro, até a página 2, né? Porque você percebe que, na verdade, essas áreas não são do Estado. O Estado não subsidia essas áreas totalmente. A gente vê, por exemplo, a educação no Brasil.
a educação pública sucateada, o transporte na mão de poucas empresas, e a saúde, embora o Brasil, com todos os problemas, ainda seja um exemplo, né? O SUS é um sistema que não vou dizer copiado, mas é admirado no mundo inteiro, só que ele não funciona direito. Em tese, ele é maravilhoso, mas ele não funciona direito, né? Então, o neoliberalismo tem por característica sucatear até as áreas que ele cuida. Com que intenção? A intenção de entregar essas áreas para a iniciativa privada. Hoje você vê, a educação privada tomou conta do país, né? Então, no neoliberalismo, as áreas que são cuidadas pelo Estado, elas são sucateadas. E o neoliberalismo vai gerar uma outra situação também, que é uma situação geopolítica. No que consiste essa situação, essa desigualdade geopolítica? Alguns países, os países mais industrializados, vão sempre estar se desenvolvendo tecnologicamente, se enriquecendo e fornecendo produtos manufaturados, enquanto que os países menos desenvolvidos vão ser meros exportadores de commodities. O que são commodities? Matérias-primas. Tá? Então, você pega os países africanos, você não tem uma tradição industrial. Você já pega os Estados Unidos, é um país que vai fornecer... Estados Unidos, China, alguns países da Europa são países de vocação industrial. Então, o que ocorre? Uma dependência dos países subdesenvolvidos aos países desenvolvidos. Beleza? Sim. Sim. Alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Então tá, né? Não, dúvida. Tá de Vocês boa, estão bem, Pro. gente? Vocês estão bem? Sim, João. Eu tô com saudade de vocês. Vocês acreditam que eu tô com saudade de vocês, cara? Que absurdo. Bom, a gente também, né? Que Tô com saudade de absurdo. pegar o trem, cara, e ir pra escola. Que horror. Vocês estão E pra ouvindo, Ribeirão. vocês estão ouvindo o Homem do Ovo aqui, não? Não. Não, não. Se alguém quiser, 30 ovos por R$10. Mas voltar às aulas eu É levo. queima de estoque, mano. Queima de estoque. É quanto? Homem do ovo. Mas em Ribeirão o ovo acho que é melhor, né? Se quiser meu ovo, tem um galinheiro aí e vende ovo, hein, mano. Ali é direto da... Só as galinhas Diretamente online. cheiro fino aqui, parça. O buguê é louco. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em relação às atividades de sociologia, ficou alguma dúvida? Não. Ah, Pro, a prova lá que você pediu pra fazer pra essa semana, ela é em grupo mesmo? É, meu. É em grupo. Ah, tá. Para dar uma facilitada. Oi. Precisa... É só mandar lá em anexo ou precisa entregar físico também? Então, essa prova, eu acho que eu não pedi foto, né? Não. Não. Então, essa prova, então, me manda em anexo. Eu não sei nem como é que recebe em anexo, mas eu vou perguntar para o Orlando como é que faz isso. Porque Tá bom. que aí eu vou corrigindo, né? Que aí eu já vou corrigindo. E aí a gente consegue fazer uma correção. Eu marco uma outra aula para a gente fazer uma correção. Ô, professor, Tá bom? não é só Oi. compartilhar a tela aqui, ó, nos 3 pontinhos aqui embaixo? Oxi. Você tá falando Oxe, do da nada. lição ou aqui do Skype? Não, você não... É, aqui, porra, você não disse que ia compartilhar a tela pra corrigir a atividade e tal lá? Não hoje. Não hoje. Não, menino. Ah, sim. Vocês vão fazer, vão me entregar, e aí eu faço essa correção. Entendi. Entendeu? Mas em relação a vocês viram que, eu não sei se vocês já abriram, algumas questões eu mudei um pouco. Então, assim, ó, naquelas que eu coloquei para justificar a resposta correta e incorreta, não é para vocês escreverem um texto enorme, é para vocês, nas incorretas, só identificarem o que está errado ali. Porque normalmente as questões que estão incorretas, elas não são totalmente incorretas. Então, você vai pegar o trecho que é o que faz a questão ficar incorreta. Tá bom? Beleza.
Tá bom, Beleza, sim. então vamos para filosofia agora. O cara que a gente vai falar é o tal do Maquiavel, que já, na verdade, já estudou em outros anos. Maquiavel, monstrão, hein? Vamos lá. Só estou pondo aqui a atividade para eu, se vocês me perguntarem alguma coisa, não demorar muito. Beleza. Antes de Maquiavel, a gente tem o período medieval, a Idade Média, que na área da política tem por característica a total junção do Estado e da Igreja. Por quê? Porque na Idade Média, o governante era escolhido por Deus, mais ou menos como agora, mas deixa eu falar. O governante era escolhido por Deus, ou seja, aquela pessoa que estava governando naquele momento foi aquela pessoa que Deus encontrou virtudes religiosas suficientes para ser o governante. E quais eram as leis que deveriam ser seguidas por esse governante na Idade Média? As leis de Deus. Então, a junção do Estado e da Igreja é uma característica da Idade Média. A Idade Média vai ali até o finalzinho do século XIV, quando começa o Renascimento. Por que se chama Renascimento, gente? No finalzinho do período medieval, que a gente chama de período escolástico, algumas obras de Aristóteles foram reintroduzidas na Europa pelos árabes. Como assim reintroduzidas? Vocês estão ligados que não tinha livraria naquela época, então assim, não tinha livros assim. Lógico, tinha a Biblioteca de Alexandria, mas assim, não era fácil encontrar as obras dos filósofos. E quando os textos de Aristóteles foram reintroduzidos na Europa, geraram um impacto muito grande e geraram um interesse, um novo interesse pelo pensamento grego na Europa. Lógico, gente, toda vez que a gente fala de movimento intelectual, eu não estou falando que todo mundo, né, que o tiozinho começou a ler Aristóteles, não. Mas a intelectualidade volta a ler os textos de Aristóteles. E quando você começa a ler, né, vocês sabem que o conhecimento religioso e o conhecimento intelectual, científico, eles não conseguem andar junto por muito tempo. Um não se opõe necessariamente ao outro, mas tem características diferentes. Esse movimento de resgate da racionalidade, da filosofia e de um interesse pela ciência gera o que a gente vai chamar de renascimento. O renascimento é um movimento político e intelectual. Um dos filósofos que representa o início do renascimento é Nicolau Maquiavel, um filósofo de Florença. Ele era filósofo e diplomata em Florença. É importante lembrar que Florença era uma cidade-estado. O que significa isso? A Itália não era na década, no século XV, XVI, a Itália que a gente conhece hoje. Eram cidades que se autogovernavam. E, normalmente, esse governo estava na mão de famílias que governavam por muito tempo, mas que de tempos em tempos tinham seu governo tirado por uma outra galera que chegava e ficava essa alternância de governo durante muito tempo. Florença, não só Florença, mas várias cidades italianas passavam por isso. Ao mesmo tempo, alguns estados nacionais estavam sendo formados, né? Estavam sendo configurados, porque nem todos os países que a gente conhece hoje eram naquela época como são hoje. Então, assim, a gente percebe como características principais do Renascimento. Primeiro, a formação dos estados nacionais, o rompimento com a moral medieval, que era a moral católica, um entusiasmo com o avanço da tecnologia, da ciência, lógico, a tecnologia e a ciência da época, e o crescimento da filosofia. Então, assim, é um período de iluminação, é um período de ilustração, é um período de desenvolvimento intelectual do homem. Na área da filosofia política, vem Maquiavel. Maquiavel, então, como eu já disse, ele é um filósofo que é diplomata e que vai desenvolver uma filosofia muito mais voltada para a área da política. Perdão.
Vocês se lembram que lá no período antigo, clássico, Aristóteles criou a filosofia política dos governos degenerados e governos virtuosos. O que significa isso? Para Aristóteles, a função do governo é trazer a felicidade e o bem comum. Essa é a função do governo. Então, qualquer forma de governo, qualquer estilo de governo que não produza a felicidade e o bem comum, é um governo degenerado, ou seja, um governo podre. E qualquer governo que possa propor, que tenha como objetivo, como finalidade, a felicidade e o bem comum, é um governo virtuoso. A chave de um governo bom para Aristóteles é o que, então? A felicidade, o bem comum e as virtudes. E quais são as virtudes que Aristóteles entende que são as virtudes de um bom governante? Justiça, bondade, honestidade, ou seja, virtudes morais. Até aqui tá beleza? Então, no período antigo, principalmente Aristóteles, vai fundamentar o bom governante como aquele que tem virtudes morais. No período medieval, as virtudes são cristãs. Um bom governante é aquele que é temente a Deus e que tem contato com Deus. Vem Maquiavel, no começo do século XV ali para XVI, e vai desenvolver uma filosofia política que tem por característica o seguinte: a política é administrar conflitos. A função da política é conquistar e manter o poder. E para fazer isso, eu tenho que fazer o que for necessário. Ou seja, o político não tem que ser moralmente aceitável. Ele tem que ter virtudes políticas. Para diferenciar essas virtudes políticas das virtudes comuns pregadas tanto pelos filósofos antigos como pelos medievais, ele vai chamar isso de virtude. Esse é um conceito importante vocês anotarem. O que é a virtude? A virtude é a virtude do político. E no que consiste essa virtude do político? Ser forte como o leão, ser esperto como a raposa e fazer o que for necessário para estar no poder. Simular o bem e dissimular o mal. Eu sei que todos vocês sabem, mas eu vou explicar o que é simular o bem e dissimular o mal. Simular o bem é... Oi? Eu tinha visto o seu vídeo lá antes para fazer atividade. Aí eu coloquei, você falou o vídeo, que virtude é a capacidade de estar no lugar certo e na hora certa, astúcia e malícia. Isso também? Você tem que ser o esperto aí, essa astúcia. Fazer o que for necessário para se manter no poder, é essa virtude. Dentro dessa virtude, ele vai falar da fortuna. A fortuna é isso aí que você acabou de falar. Você está no lugar certo na hora certa, ou seja, é a sorte. Então, o governante bom é aquele que tem malícia, esperteza, violento quando precisa ser violento e que está no lugar certo na hora certa. Ou seja, a virtude política é tudo aquilo que os outros filósofos disseram que não é a virtude. Maquiavel inaugura uma nova maneira de fazer política. Uma maneira que, aos olhos da moral, é muito questionável. Mas, no mundo político, Maquiavel vai entender que é fundamental essa postura. Tem uma frase que a gente fala muito quando fala de Maquiavel, mas que não é uma frase dele, mas que vai sintetizar bem o pensamento de Maquiavel. Os fins justificam os meios. Ou seja, quando eu tenho um objetivo, eu tenho que fazer o que for necessário para chegar nesse objetivo. Num primeiro momento, isso pode ser entendido como desonestidade, mas para Maquiavel é o realismo político. Até para fazer o bem, para Maquiavel, às vezes é necessário que no meio do caminho eu cometa algumas arbitrariedades. Eu faça algumas coisas que não são corretas. E veja bem, para eu ter uma postura dessa, eu não posso ter compromisso com Deus.
Então, Maquiavel vai pregar muito enfaticamente a ideia do Estado laico. O que é um Estado laico? Um Estado que não se envolve com a religião. Gente, como eu falei para vocês, tá maravilhoso da aula de Filosofia e Sociologia 2020, porque tudo que a gente está falando são questões que são muito claras para a gente hoje. Que a gente falou de sociologia, que o neoliberalismo entrou em colapso. Entrou. A gente vai ter que mudar o modelo econômico. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo de fome. Se o Estado ficar esperando as pessoas primeiro se desenvolverem, arrumarem um emprego para depois poder se sustentar, todo mundo vai morrer. Então, é uma questão pertinente hoje. E o pensamento político de Maquiavel é muito pertinente hoje, porque para o bem ou para o mal, nós estamos vendo uma junção da religião e da política. E isso normalmente não dá em coisa boa. E isso eu não estou dizendo, fazendo um julgamento de qual religião está alinhada à política. Eu estou falando assim, religião e política em nenhum lugar do mundo dá certo. Não dá certo na religião islâmica, não dá certo na religião cristã. E não vai dar certo em nenhuma religião. Porque a política é o lugar dos conflitos e interesses. E a religião é o lugar da fé. Beleza? Deixa eu ver se ficou alguma coisa que eu não falei aqui de Maquiavel. Maquiavel, como ele está alinhado com uma família, que é a família Soderini, quando essa família sai do poder, porque a família Médici vai tomar o poder, e aí, quando essa família que Maquiavel trabalhava volta para o governo, Maquiavel passa a ser suspeito de conspiração, porque fala, por que Maquiavel não morreu quando a gente foi afastado do governo? Então, Maquiavel é exilado na sua própria casa, e lá ele escreve um livro, O Príncipe. O Príncipe é um manual de como governar. E nesse livro é que Maquiavel vai expor toda a sua filosofia política. Muito bem. Eu passei para vocês uma atividade, que é um vídeo que tem uns 40, 50 minutos, que vai falar sobre como o pensamento de Maquiavel se relaciona com a maneira como a política é feito hoje. Se você assistir esse vídeo, é lógico, esse vídeo ele foi feito, acho que há 10 anos, não sei, então ele não vai falar dos principais presidentes que nós tivemos de 10 anos para cá, mas ele vai mostrar a relação do pensamento de Maquiavel com a maneira como a política é feita hoje, ou seja, como Maquiavel é pertinente na reflexão sobre como se faz política. E tem uma outra curiosidade, que Maquiavel é muito usado em palestras de liderança, porque se você pega o pensamento de Maquiavel, ele vai mostrar como que você lidera, como que você tem o poder e como você administra o poder. Então, as ideias de Maquiavel são usadas tanto na política como em palestras, por coaches, esse tipo de trabalho que é feito para preparar pessoas para a liderança. Então, vocês vão ter essa atividade, que eu não quero uma atividade muito longa, não. Conforme eu estou vendo aqui, eu pedi no máximo de 10 linhas. Então, você vai assistir o vídeo e, claramente, você vai perceber ali a relação do pensamento de Maquiavel com a maneira como a política é feita hoje. Tá bom? Alguma dúvida? Esse texto de 10 linhas fica para semana que vem, né? Isso. Quem que está falando comigo? A Moreno. O Moreno. Então, você vai... segundo eu conversei com a minha querida Alice. Alice está aí, não? Tá. Tô. Oi, Alice. Tudo bem? Oi, professor. Então, a Alice me cobrou, mano. Me chamou na responsabilidade. Não, é que a gente conversou muito disso na semana, Pro. Então, você acredita que eu falei para Alice que eu achei que eu estava muito tranquilo? Eu falei, nossa, eu tô passando por Tranquilaço. Se você olhar
a lista de matérias que passam, que a Andresa até mandou no grupo, dá pra ver, assim, todos os professores com 2 linhas e você com 50. Que horror, gente. Que maldade. Foi Eu mesmo. pensei que eu... Depois que a Alice falou comigo, aí eu fiz um trabalho de autorreflexão socrática. E eu percebi que eu estava me excedendo. Aí, peço perdão a todos. E vou rever minhas práticas pedagógicas. É que eu gostei dessa coisa, eu acho, de ficar dando lição daqui de casa para vocês. Aí eu fui me Né? empolgando. Gostou? É bonito. Gostou, né? Então, aí a Alice me cobrou, né? Me chamou, veio aqui na Vila Luzita, falei, como é que é esse negócio? Aí eu falei, tá bom. É que assim, mesmo se você mandar 2 perguntas, exige um dia inteiro para fazer, entendeu? Entendi. Pro dia 24, tá bom? Pensar, né? Filosofia. Tá ótimo. Quem que quer essa voz bonita aí? Da minha, né? Do Nossa, 15. Lucas, que voz. Então, a atividade de correção em grupo, essa atividade eu passei individual, né? De Maquiavel. Sim. Isso. Porque é difícil escrever texto Esse é junto, não é? individual e a prova em grupo. O que vocês acham? Vocês querem fazer... Não, eu pus em dupla aqui, ó. Não, era individual. Pode ser dupla de 3? Era Vai individual. começar, né? Eu não sei, que se eu deixo de 3, aí começa, né? Eu não vou nem falar Ana outro, porque Duda. esse aqui tá sendo gravado. A Duda perguntando aqui, gente. Vai A ter Duda que tá ser. aí? Tá. Tá. Já tá escrevendo palavrão aqui, né? Então, de 3 pode, vai. Uhul! Mas fala pra Duda que a Duda escreve artigos, né? Não, é que assim, a gente tava fazendo em 4, né? Eu, a Gi, a Alice e a Duda. Só que a Duda é muito perdida. Ela não olha o grupo do Classroom. E ela acaba fazendo depois. Aí ela decidiu, né? Que ela faz sozinha, faz eu, a Alice e a Gi. Entendi. Tá, pode sim. Alguma dúvida de alguma coisa, gente? Não. Quem que é o líder dessa sala? Eu e a Laura. Lau e a Isa. Quem? Eu e a Lauriane. Eu não entendi. É a Isabela Morena e a Lau. Então, a Isabela, ou quem quiser aí, se precisar de aula, me avisa. Eu penso, principalmente de sociologia, que os vídeos estão muito parecidos com a aula, porque eu fiz baseado na aula de vocês. Tá? O de filosofia às vezes sai um pouco, mas sociologia é muito específico. E eu penso que a gente está vendo aqui que não é fácil dar aula assim, né? Então eu prefiro os vídeos, cara. Mas